Com informação ao vivo da reportagem da Rádio Bandeirantes, Lucas Josino com mais um mapeamento de onde está a concentração de casos de Covid na cidade de São Paulo. O que mostram os novos números? Lucas, bom dia. Mostram que a periferia segue liderando o número de mortes por Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, Thaís. Muito bom dia a você, bom dia aos nossos amigos aqui do Jornal Gente. Dos 20 bairros que mais registraram óbitos confirmados e suspeitos por coronavírus, 19 estão afastados do centro aqui da capital paulista. O cenário permanece praticamente o mesmo que trouxemos na semana retrasada. A Brasilândia, Zona Norte, continua em primeiro lugar. São 81 mortes, 31 confirmadas e 50 suspeitas. Na sequência, claro, aparecem 3 bairros da Zona Leste. Sapopemba, com 77 óbitos, São Mateus, 58 e Cidade Tiradentes, com 51. Na semana passada, nós fizemos um raio-x de Sapopemba e Cidade Tiradentes e os moradores relataram aglomerações em filas, mercados, lojas e festas. Os distritos que menos registraram mortes por Covid-19, Marcilac, Zona Sul, com 3 contabilizadas, Jaguara, na Zona Oeste, com 3 também, e Butantã, também na Zona Oeste, com 4. Então, o cenário permanece praticamente o mesmo que trouxemos na semana retrasada, Thaís. Com os bairros liderando, claro, com o maior número de mortes e também os que estão lá embaixo com o menor número de mortes. A diferença é que aumentou mesmo o número de mortes nos bairros que já estão liderando, como Brasilândia e Sapopemba. Todos esses dados são da Prefeitura aqui de São Paulo, que conta as mortes confirmadas e suspeitas por coronavírus. Pois é, e nesse sentido, né, os cartórios informam que 43% do número de mortes tem causa indeterminada. Quer dizer, é a falta de testes, né, para confirmar se a pessoa morreu com o coronavírus ou não. Então, 43% a mais de mortes sem causa determinada nos nossos cartórios para a certificação. Pois é, e além disso, hoje começam a ser pagos os auxílios emergenciais para nascidos entre março e abril. E, novamente, muitos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes nos relatando a dificuldade de conseguir, às vezes, resposta ao benefício que foi solicitado e, principalmente, filas ainda na Caixa Econômica Federal no momento em que concentração de pessoas é tudo o que a autoridade pública quer evitar, né? Então, mais um dia que isso está acontecendo, se repetindo, as cenas de outros dias e os ouvintes da Rádio Bandeirantes nos trazendo essa informação aqui pelo nosso WhatsApp. Né, Thaís? Ficando 5 horas na fila. E isso acontece especialmente nesses bairros que o Lucas citou como os bairros onde há um maior volume de mortes. É claro que não exatamente e sem por distância, isso, né, entre as pessoas, né, amontoadas mesmo. Não dá para controlar, né, Zé Paulo? A Caixa, acertadamente, né, e de maneira muito compreensível, diz o seguinte: olha, não tenho como tomar conta da fila da agência para fora. É muita gente. Quem vai tomar conta da fila da agência para fora? E aí as pessoas vão se aglomerando, né? Não tem muito o que fazer. Você passa 5, 6 horas numa fila, 2 horas numa fila. Há problemas com o aplicativo, com um token que o aplicativo emite depois de feito o cadastro. Tanto é assim, aliás, ontem a Caixa divulgou, se eventualmente alguém ainda não estiver sabendo, existe uma atualização agora daquele aplicativo Caixa Tem, que facilita o acesso ao dinheiro. É uma operação de guerra mesmo, né? E a Caixa tem hoje um ativo e terá um ativo, o Brasil terá um ativo muito importante. O próprio presidente da Caixa falou nisso, Pedro Guimarães. Eram 40 milhões de brasileiros, mais ou menos, talvez mais do que isso, que a gente não conhecia, porque a gente estava fora do cadastro único, ou seja, não tem CLT, não tem inscrição no Bolsa Família, em nenhum programa social, não paga INSS. Eram 40 milhões de brasileiros que a gente não conhecia, que não declaram imposto de renda, né? E essas pessoas passaram a ter nome, sobrenome, CPF, RG e agora vão à Caixa para pedir esse dinheiro. Então, a operação é de guerra, a gente tem de admitir a complexidade disso. Agora,
não está funcionando, não é de um jeito adequado. Quando você tem o Brasil inteiro com gente parada na porta da agência da Caixa 2, 3, 4 horas, alguma coisa está dando errado. Essas pessoas não podem, não deveriam ir até a Caixa Econômica Federal. Não vão porque querem, né? Ninguém sente prazer em, no meio de uma pandemia, ninguém sente prazer em situação comum de ficar 3, 4 horas parada na calçada esperando ser atendida no banco. Agora, pior ainda, né? Não está dando certo, não está dando certo. Desse ponto de vista, de evitar aglomeração de pessoas. Mas eu também confesso, não sei exatamente o que pode ser feito, porque ao mesmo tempo a gente é obrigado a reconhecer. São 40 milhões de pessoas de uma hora para outra, no mínimo. Acho que é o papel da Polícia Militar, né? Porque, afinal de contas, é uma questão até de ordem pública, né? E isso está acontecendo na rua, o acúmulo de pessoas, a inobservância da distância, né, do distanciamento que é recomendado pelas autoridades. Eu acho que os governos têm que agir nesse sentido. A Caixa está cumprindo lá o papel dela, está fazendo os pagamentos com os quais se comprometeu. Agora, a organização de fila e evitar a aglomeração, isso é tarefa das polícias militares estaduais, sem dúvida nenhuma. Então, mas no início, o que anunciavam era que as pessoas não precisariam ir até a agência, né? Esse é que é o... As pessoas estão indo até a agência porque estão encontrando um erro no aplicativo. E aí a gente tem de também evitar uma crítica fácil aqui, porque como eu disse, são 40, 50 milhões de pessoas procurando esse aplicativo ao mesmo tempo. Então era natural que desse um problema, isso vai acontecer mesmo. Em meio a um cenário em que as pessoas estão sem trabalho, sem renda. Ontem nós entrevistamos, por exemplo, um catador de lixo, de reciclável, de material reciclável na televisão, a entrevista. O cara precisa daquilo para hoje, né? Para comer agora. Então é compreensível também o desespero e a angústia das pessoas. É mãe de família que vai receber os 1.200, porque elas podem receber o dobro, para comprar cesta básica, né? Então você tem aí uma conjunção de fatores muito ruim, que é um excesso de pessoas procurando um aplicativo recentemente criado e uma angústia generalizada atrás do dinheiro, sob risco de ficar contaminada pela pandemia. Então uma equação, olha, difícil de ser resolvida mesmo, mas pelo jeito a gente não está no caminho certo.